Bom dia, eu sou Kátia Alcântara, sou doutoranda do Pós-Crítica na UNEB, na cidade de Alagoinhas. Irei apresentar o trabalho O Poder da Encruzilhada contra o Patriarcado, Pombagira, Lélia Gonzalez e eu. Irei iniciar minha apresentação. Esta pesquisa nasce a partir de uma frase que escutei e ainda escuto quando as mulheres rompem os ditames patriarcais, que é: ela está com Pombagira. Mulheres que dizem não às regras institucionalizadas pelo colonialismo, que questionam, que rompem barreiras, são vistas como tomadas por essas entidades que são associadas a figuras demoníacas pela sociedade que utopicamente segue os paradigmas cristãos. Sabemos que os terreiros também foram atravessados pelo patriarcado, que o nascimento das religiões afro-brasileiras, as mulheres estavam à frente do processo, mas que ao passar dos tempos, os homens também assumiram o papel de sacerdotes, e isso pode ter interferido sobre o local de Pombagira no cerne das religiões de matriz africana. Infelizmente, a entidade por muitas pessoas, essa entidade é vista por muitas pessoas apenas para as demandas relacionadas ao amor, destituindo-a do poder de afropotencializar as mulheres de terreiro. Nessa perspectiva, essa pesquisa tem o objetivo de aprender como a entidade Pombagira atravessa as mulheres de terreiro nas suas interseccionalidades e os processos de subjetivação dessas mulheres. A narrativa única sobre o processo escravagista, criada pelo ocidentalismo, foi tão bem articulada que não dava brechas para certos questionamentos. A mão pesada da Igreja Católica, do cristianismo, foi fundamental para silenciar o povo negro, sendo assim até os dias atuais, pois temos visto como o fundamentalismo religioso pode mexer nas estruturas do país e do mundo. Não é? Podemos tomar como parâmetro como o fundamentalismo religioso tem tomado o Brasil ultimamente. Na narrativa que é perpassada pelas escolas em relação ao processo de captura de negros feitas pelos traficantes de gente em África, parecia que as vítimas eram apenas homens. Mas neste processo de desumanização estavam homens, mulheres, jovens e crianças. Iremos nos deter nesta pesquisação as mulheres, mas em alguns momentos será necessário transitar de forma mais generalizada, pois o processo de escravização atingiu as mulheres e também aos homens. A colonização não nos permitiu pensar nas subjetividades de ser mulher. O patriarcado criou o mito da mulher frágil, mas isto é, para a mulher branca. As mulheres negras não foi oportunizado o gozar dessa fragilidade, de ser acolhida, de ser cuidada. Para a mulher negra, ficou apenas a subalternização. A mulher negra foi generalizada como uma figura de ancas largas, propícia a sentir dor, de peitos fartos, disponíveis para os desejos dos homens brancos e para dar leite aos seus filhos e das suas esposas brancas. Os corpos das mulheres negras foram vistos como propícios para o sexo, para o trabalho pesado e para o cuidar, sem a necessidade de ser cuidada. E nós podemos perceber isso ainda na atualidade, né? Nessa perspectiva, para pensar as interseccionalidades que atravessam a mulher negra, propomos um ebor na encruzilhada, onde estão presentes Pombagira, Lélia Gonzalez e Eus. Nesse encontro, a encruzilhada tem um papel de extrema significação, pois é um local de força, sem ponto final,
um espaço de possibilidades, dos quereres, dos ditos, onde nada é interdito, nada é proibido. Pombagira vem como essa entidade altiva, não é, que fala alto, que se impõe como mulher, uma entidade subversiva que enfrenta o sexismo fora e dentro do terreiro e é capaz de transitar em todas as interseccionalidades que atravessa a mulher negra e também afropotencializar essas mulheres. Lélia Gonzalez, nessa pesquisa, é tomada como entidade. É uma das maiores intelectuais do feminismo negro no Brasil. Foi influenciada por 3 correntes dos ventos da Europa, que foi o feminismo, o marxismo e a psicanálise. Na vida de Lélia e na sua literatura, ela evidenciou as formas de dominação e as ideologias políticas coloniais, patriarcais e capitalistas que subalternizam, as mulheres negras e também os homens negros. O Eus vem singularizar as dores que me atravessam como uma mulher negra, mas que também se entrelaça com as dores de outras irmãs negras. O Eus vem mostrar que toda mulher negra tem suas subjetividades, mas que por carregar no corpo uma pele negra, há momentos que essas subjetividades que se encontram, pois o chicote da sociedade racista alcançou e ainda alcança os nossos corpos. Para isso eu trago uma citação de Bell Hooks, que está no livro Ensinando a Transgredir, abro aspas. Sabíamos por experiência própria que, como mulheres, fomos socializadas pelo pensamento patriarcal para enxergar nós mesmas como pessoas inferiores aos homens, para nos ver sempre somente competindo umas com as outras pela aprovação patriarcal, para olhar umas às outras com inveja, medo e ódio. O pensamento sexista nos fez julgar sem compaixão e punir duramente umas às outras. Há uma armadilha para nós não darmos certo. O mito da democracia racial é uma das maiores engendragens dessa armadilha. É perpassado a ideia de que todas e todos somos iguais, mas na prática sabemos que essa é uma grande mentira. Vivemos um grande apartheid no Brasil. Há bairros de pretas e pretos e bairros de brancas e brancos. Empregos de pretas e pretos e empregos de brancas e brancos. Corpos de pretos e pretas e corpos de brancas e brancos. Os corpos dos pretos são os alvos da polícia institucionalizada pelo Estado. E as mulheres pretas choram e sofrem as perdas dos seus homens, dos seus filhos. Há a escola de pretas e pretos e a escola das brancas e brancos. A escola é o primeiro lugar onde a criança negra conhece o racismo. É a instituição que estabelece uma linha tênue que limita até onde uma mulher preta, até onde um homem preto pode ir. De acordo com Abdias Nascimento, a educação formal tem grande relevância para a formação de cidadãos críticos e conhecedores de seus direitos civis, políticos e sociais. Torna-se fundamental a reflexão por parte de nós profissionais da educação sobre a presença das formas que conduzem às desigualdades da sociedade e também no espaço escolar. Compreender e reconhecer a sociedade, a desvantagem que constitui o racismo para o desenvolvimento das relações sociais entre negros e brancos, com a penalização dos negros, constitui uma ação fundamental para enfrentar essa falta de equidade. O que comprova essa
falta de equidade é que 14,70% é o percentual de mulheres negras com nível superior, enquanto as brancas são 29%. 0,4% de mulheres pretas têm doutorado. Entre pretas e pardas não chegam a 3%. Isso é muito sério. Muito sério, porque nós sabemos o quanto o conhecimento é importante para a nossa afropotencialidade. Retomando Lélia Gonzalez, na década de 70, ela já dizia que o movimento feminista não representava as mulheres pretas. O perfil de mulheres que buscavam o direito a trabalhar e se emancipar não abarcava a mulher preta, pois a mulher preta sempre teve a sua força de trabalho explorada por homens e por mulheres brancas. Segundo Lélia, a mulher branca se emancipou explorando a mulher negra. A grande maioria das mulheres negras seguem o ciclo do período colonial, continua sendo quem cuida da casa, quem cuida dos filhos das brancas. Enquanto as brancas lutam para se emancipar, nós, mulheres negras, ainda continuamos apenas no cuidado dos seus filhos e das suas casas. E quando no mercado de trabalho, nós assumimos os cargos de menor relevância social. No período colonial, muitas mucamas eram odiadas pelas sinhás, pois os seus maridos satisfaziam seus desejos sexuais nos corpos dessas mulheres. A iniciação sexual dos filhos de muitos escravistas era feita usando os corpos de mulheres pretas. Seguindo essa mesma linha de pensamento, ainda é afirmado hoje que os corpos das mulheres pretas são apenas para o prazer sexual, pois o rito ocidental dita que a mulher para o casamento é a mulher branca. Daí vem uma temática que é uma pauta que é muito debatida na atualidade, que é a solidão da mulher negra. A mulher negra está mais exposta ao preconceito racial, ao racismo religioso, à vulnerabilidade social, à violência doméstica, a ser estigmatizada devido ao estereótipo de beleza, né? E outras questões. Espaiva que no ensaio Pode o Subalterno Falar põe em xeque o direito de fala e de escuta que não é dado à oprimida e ao oprimido. São poucas mulheres pretas que conseguem ter o direito de voz política potencializado. Muitas ficam presas nos ambientes, muitas vozes ficam presas nos ambientes acadêmicos. As vozes não chegam a outras mulheres pretas que precisam se potencializar. Infelizmente, os nossos estudos acerca das mulheres, do papel, do espaço que é dado à mulher negra, ela não chega às nossas irmãs. Elas ficam presas nos livros, nas bibliotecas, né, da academia, e é necessário nós pensarmos, né, a necessidade de afropotencializar as nossas irmãs a partir do que nós estamos pesquisando. Uma outra proposição de luta é o mulherismo africana. Uma proposta política de lugar, pensar a mulher preta antes do sistema colonial, entender de que forma essas mulheres dialogavam com a comunidade. Devido ao processo de colonização, não enxergamos o mundo sem o paradigma ocidental. E o mulherismo africano, ele vem nessa contraproposta. Nós entendemos o processo, o fortalecimento do ser mulher preta, mas olhando para a vida coletiva das mulheres negras, das mulheres pretas em África, antes desse processo de escravização que ocorreu. Na proposição do mulherismo africano, o paradigma é o continente africano. Este movimento nasceu no final da década de 80 pela pensadora Cleonora Hudson. Ela diz que nada inventou, mas percebeu a organização das mulheres africanas antes de ser invadida e ter o seu povo escravizado.
como vimos como vivemos em encruzilhadas, iremos continuar nessa busca por possibilidades que atenuem as interseccionalidades que atravessam a mulher preta. Mas sabemos que um dos caminhos é levantar pauta nas escolas, nos terreiros, nas reuniões de bairros, isto é, não ceder ao silenciamento. E nós percebemos que uma das formas é trazermos Pombagira, essa força dessa entidade, para que possamos afropotencializar essas mulheres de terreiro e que elas percebam quem é realmente essa entidade que é força, que é subversão e que pode caminhar conosco para que nós venhamos romper o patriarcado, o sexismo, tudo que é estabelecido para nós não darmos certo. Agradeço, pela escuta atenta de vocês.